Tá, vamos lá para esse vídeo de parasitologia. E eu deixei aqui para fazer o vídeo de aumentos e protozoários em outro, mas eu vou dar o geral aqui, certo? Fica melhor aí, porque senão fica muito extenso esse vídeo. Então vamos lá, informações gerais. A gente tem os tipos de relações, que é parasitarismo, comensalismo, inquilinismo e simbiose. O parasitarismo, dá um zoom aqui, são entre espécies diferentes, onde o mais adaptado produz mais dano ou morte, certo? Então, esse mais adaptado aí vai produzir um dano maior. Então, entre espécies diferentes. O comensalismo é somente uma espécie se vai se beneficiar, certo? Porém, nenhuma vai sofrer dano aí. Uma só se beneficia e nenhuma das partes aí sofrem danos. O inquilinismo também, né? Ele se aloja ali sem danos e sem se alimentar do outro. Ele tá ali só mesmo de passagem ali, sem, né? Como é que eu posso dizer? Sem se beneficiar nem de um nem de outro. Então, acaba também que não existe uma alimentação propriamente dita assim, certo? Não existe um benefício de uma das partes diferente do comensalismo. Perceba que o mais forte sobrevive, né? Que é o parasitarismo, né? O mais forte aí que vai se sobressair. O comensalismo, apenas uma espécie vai se beneficiar, porém não vai ter dano. Já o inquilinismo, ninguém se beneficia porque não existe alimentação do outro. É como se ele estivesse ali só se alojando ali sem danos, conforme está aqui. Já a simbiose são de duas espécies, né? Obtendo aí benefícios mútuos. Nossa microbiota mesmo é simbiose, né? Onde a gente se beneficia do metabolismo dessas bactérias, né? E aí também a gente acaba ajudando elas também se manterem vivas também, certo? Então, parasitarismo, comensalismo, inquilinismo e simbiose. Fatores que geram aí a enfermidade. Pode ser o quê? O via parásito e via hóspede também, certo? O que é que acontece aqui no caso do parásito? A carga viral aí, certo? Isso aí impacta, né? A quantidade de parásito no organismo aí vai acabar gerando fatores de enfermidade, a virulência dessa cepa desse parásito e a localização onde ele vai se encontrar, tá? Já com relação ao hóspede, o que é que pode afetar aí a gente? A idade, né? A parte nutricional e também a nossa resposta imune. Então, se falar de hóspede, que somos nós, é idade, nutrição e resposta imune. Se falar do parásito, é a carga dele, a virulência dele, a localização onde ele vai ficar aí em nosso corpo, certo? Aqui também fala sobre a tríade de enfermidade, onde a gente tem o meio ambiente, o hospedeiro e o agente. Pode ser que caia isso aí como cita na prova, não esses três, mas esses fatores aqui, certo? Então, assim, por exemplo, o meio ambiente são fatores ambientais, instalações, manejo, sistema de produção e sistema aí de alimentação, certo? Já com relação ao hospedeiro, é a questão da imunidade, da resistência, da nutrição, da genética, do estresse. Tudo isso aí, né? É favorável para ele aí também, certo? E em relação ao agente, são genes primários, gérmenes primários, gérmenes secundários, mitotoxinas ou micotoxinas, outros agentes, né? Patogenicidade, a virulência, a imunogenicidade, mecanismo de resistência e mecanismo de transmissão. Não sei se ele pode pedir para citar algo relacionado a isso, mas essa tríade aí tem que saber aí também, certo? Aqui também fala, no slide falava assim, que esse FP, que é o fator agressivo do parásito, e o FH, que é o fator defensivo do hospedeiro, quando o fator agressivo do parásito ele é maior do que o defensivo do hospedeiro, então acaba gerando essa enfermidade, certo? E quando o fator agressivo do parásito é menor, esse parásito obviamente vai morrer. E quando ele é proporcional ou igual, existe aí um portador sano, não acontece nada aí, certo? Tipos de hóspede e hospedeiro. Aí sim, com certeza vai cair. Definitivo, intermediário, paratênico e acidental. Eu vou dar um zoom aqui. Definitivo, hospeda em estado adulto ou em estado sexual. Por exemplo, um homem, né, nessa
cisticicose aí, cisticicose. No caso aí também de extossomose ou de malária, ele é o hospedeiro definitivo. Já o gato, por exemplo, na toxoplasmose, que é o hospedeiro definitivo. O homem acaba sendo o hospedeiro aqui, ó, que eu coloquei aqui, acidental, certo? Então pode ser que ele coloque exemplos disso aí, é bom estar bem antenado nisso aí, em relação a, pelo menos, os principais parásitos ou enfermidades, certo? Ou patologia. O intermediário. O hospedeiro é em estado larvário, ou seja, adolescente, e reproduz de maneira assexuada. Perceba aqui que o definitivo é sexuada e intermediário assexuada. Por exemplo, eu coloquei aqui o caramujo na extossomose. A gente vai ver lá embaixo no quadro, onde o caramujo ele acaba também captando esses parásitos e transmitindo, levando para a água, onde o homem vai acabar ingerindo essa água. E o porco ou a vaca, por exemplo, na cisticicose aí, ou sarcocitose. Cisticicose é da tênia, onde a vaca e o porco aí são os intermediários aí. O homem acaba consumindo essa carne aqui e acaba aí se infectando com esse parásito, certo? Esse hospedeiro paratênico aí eu não encontrei exemplos aí, depois é bom ver com ele direito, porque na internet geralmente fala mais intermediário e definitivo, e acidental um pouco também, mas esse paratênico aí é chamado de transportador, certo? Ou seja, ele é de forma lavandária, certo? Que não se desenvolve, ou seja, somente conduz, ou seja, inquilinismo. A gente falou aqui do inquilinismo aqui em cima, onde ele apenas se aloja ali sem causar dano nenhum para o outro e também acaba não se alimentando. Então, se cair alguma coisa relacionada a paratênico, ele está relacionado ao inquilinismo. Apenas é transportador. Vou até marcar aqui de amarelo. Só transportador. Já o acidental é onde o parásito não se reproduz, ou seja, por exemplo, o homem e o gato aí. O gato aí acaba... Ele falou que o gato não pega do homem, né? O gato não pega do homem, mas o homem pega do gato. Ou seja, a toxoplasmose aí é transmitido para o homem de forma acidental e o hospedeiro definitivo dela é o gato, certo? Continuando aqui, sobre mais definições aí. Reservatório, certo? Ou reservório em espanhol aí. Aqui está dizendo o seguinte, que pode ser o quê? O próprio homem, animais, plantas, certo? E já o vetor pode ser via artrópede ou outros animais invertebrados. Artrópedes são insetos, crustáceos, que depositam o parásito. Ou seja, pode ser também, eu citei aqui como exemplo a picada aí do barbeiro, certo? Então, o vetor também é via artrópede. E esses vetores estão divididos aqui em 3 tipos, certo? Então, nós vamos ter aí o vetor biológico, mecânico e o vetor inanimado, ou fomite lá, que ele falou também, certo? Esse biológico é quando o parásito se reproduz ou se desenvolve. No caso assim, ó, carrapato, mosca, barbeiro. Lembrando que tem uma mosca aí que ela pode transferir essa salmonela típica aqui, tá? E ele cita aqui embaixo também como o vetor mecânico somente atua como transportador, ou seja, não reproduz, não se desenvolve. A própria mosca, algumas moscas, barata e formiga. Então, barata, formiga, de preferência são transportadores, são inquilinismo. Enquanto o vetor biológico já é onde ele pode se reproduzir também. Carrapato, mosquito, barbeiro, ele deriva desse biológico aí. Já o vetor inanimado, ou fomite, é quando o parásito é transportado por objeto, no caso seringa, catéter, né, por uma carne, por um leite, enfim, ou por uma lata, perdão, certo? Então, inanimado é referente a objetos aí, certo? Eu não sei porque eu coloquei carne aqui, mas eu vou tirar. Eu lembro que tinha esse exemplo em algum lugar. Ele colocou a carne em si como um fator, né? Mas vou tirar aqui para não confundir, até porque eu botei só objeto ali.
Se ele pedir cita ou se tiver alguma coisa relacionada, aí é a seringa, catéter e latas, certo? Enlatados aí. Então, a gente viu aqui, a princípio aqui, definitivo, intermediário, paratêmico e acidental, certo? E a gente agora viu aqui o reservatório, que pode ser homem, plantas e animais. A gente viu agora vetores, que podem ser biológicos, mecânicos ou inanimado, que são os objetos. E agora a gente vai falar aqui de infecção parasitária. Infecção parasitária, o hóspede tem o parásito que não causa enfermidade, ou seja, é um portador sã. Se bem que ele, na infecção parasitária, ele pode apresentar sintoma ou não. Então, tem uma infecção parasitária, pode ser que apresente sintoma ou não. Já a enfermidade parasitária, o hóspede sofre alterações patológicas, ou seja, se é sintomatológico, certo? Então, tem que ter sintoma. Já a parte de zoonoses parasitárias, o parásito vem no caso de animais vertebrados, certo? Dos animais vertebrados aí ao homem, ou seja, a tendinoses, que é a tenha, vem de um reservatório animal, que é do boi ou do porco. A trypanosomoses, que é por Trypanosoma vivax, vem também aí da bovina. Então a gente viu antes que tinha o vetor aqui, que é por animais invertebrados, que são esse artrópode, que a gente falou que são insetos, certo? E a gente citou eles aqui, falando aqui de carrapato, mosca e barbeiro como vetor biológico, e barata e formiga aí como vetor mecânico. E nessa situação, a zoonoses parasitária já se refere a animais vertebrados, certo? Onde a gente citou aqui, ó, boi, porco, né? Carne bovina, boi, porco aí, para esses tipos de parásito aí, certo? Ou seja, tem aí Trypanosoma vivax. Período pré-patente, período patente, período subpatente. Período pré-patente, o estado é subclínico, é o período da entrada do parásito, certo? Também pode apresentar aí algumas formas aí, o parásito, certo? Mas pode ter presença de algumas formas dele aí. Mas o que a gente precisa gravar é que o período pré-patente é o estado subclínico, o período patente é o estado clínico e o subpatente é o estado de recuperação, de descapacidade ou de morte. Então, esse estado clínico, que é do patente, é o contato com o hóspede, ou seja, é a fase ativa da enfermidade. O nome já diz, né? Período clínico é a fase ativa, subclínico é só o processo de entrada desse parásito aí, certo? Já o período subpatente, que é o estado de recuperação ou descapacidade ou morte, os parásitos locais são difíceis. Na verdade, diz assim, parásito em locais difíceis e em menor quantidade ou etapa latente, ou seja, ele pode também voltar para essa etapa patente. Ele explicou o seguinte, que às vezes o paciente passa por esse período subpatente, que nem sempre quer dizer que é um estado de recuperação, né? Ele pode voltar a apresentar de novo o estado pré-patente e patente aí, certo? Na verdade, ele bota aqui direto, volta para a parte patente aqui, tá vendo? Não pega nem pré-patente, porque a entrada já aconteceu, né? A pré-patente é o período de entrada. Então, pré-patente, subclínico, patente, clínico e subpatente, recuperação, descapacidade ou de morte, certo? Ou também pode ser um período onde esse parásito pode voltar ao estado de patente aí, o estado clínico. Aí ele colocou aquele slide lá falando assim, né? O estado de suscetibilidade, o paciente está lá suscetível e acaba aí se expondo, certo? Quando ele se expõe aí acaba entrando na fase aí subclínica, que é a pré-patente. E aí depois começa o início dos sintomas e aí apresenta aí a enfermidade clínica, onde é o estado patente, e aí sim o estado de recuperação, discapacidade ou morte, que é o subpatente, beleza? Mecanismos de aderência dos parásitos. Eles podem se aderir aos eritrocitos, ao epitélio duodenal jejunal, ao epitélio também colônico, pode se aderir a fibroblastos, a macrófagos e também ao epitélio intestinal.
Ele colocou aqui nessa tabela aqui falando quais são os micro-organismos, as enfermidades que eles causam, aonde ele vai se aderir, né? E em qual receptor aqui também ele vai se unir. Eu acho que isso aqui ele não vai cobrar, também a enfermidade também acho difícil, mas tentar ver, né? Tentar gravar, porque depois a gente vai falar sobre esse plasmódio aí. Depois a gente vai falar também sobre algumas desses micro-organismos para a gente poder entender mais ou menos. O paludismo lá, que é a febre, ou que é a malária, a gente vai estudar lá depois, né? Que ele vai falar sobre paludismo, um assunto só sobre isso, que ele se adere lá ao eritrocito. Então, tem que ficar esperto só nisso daí. Paludismo é eritrocito. Giardia, epitélio duodenal. E aí a Entamoeba coli também é epitélio colônico. Em macrófago é essa leishmania aí nos macrófagos, certo? Eu marquei de rosa aqui, eu acho que os principais, tentar memorizar aí de alguma forma, que a leishmania é nos macrófagos, os plasmódios aí, que vai ser paludismo, né, vivax e falciparum aí nos eritrocitos e giardia e entamoebas no epitélio duodenal e jejunal, certo? Jejunal. Vamos lá. Vias de entrada desses parásitos pode ser por ingestão ou penetração, né? Picadura, transplacentária e ou diretamente aí pela pele, certo? E aqui ele cita aqui com relação à ingesta, os principais, giardia, entamoeba histolítica, né? Essa aí é Cryptosporidium, enfim. Já por penetração direta aí, paludismo, leishmania, né? Toxoplasma, que são aí as principais. E aqui vem as principais ações parasitárias. Então, o que ele causa aí no nosso organismo aí? Então, tem a ação obstrutiva, ação compressiva, ação destrutiva e ação alergizante. Então, a ação obstrutiva, ele vai obstruir estruturas como glândulas, órgãos, condutos colédocos e apêndice. E ele citou lá que essa ascarilombricoide costuma, né, agir aí obstruindo esse conduto colédoco ou apêndice. A ação compressiva, eles comprimem órgãos. Os quistes hepáticos e pulmonares acabam formando esses quistes aqui, ó, e acaba comprimindo, por exemplo, aí o pulmão, o fígado, enfim. Então, tem quistes tanto hepático quanto pulmonar. A ação destrutiva, essa aqui é referente à ação obstrutiva, né? É referente ao conduto colédoco e ao apêndice. Esses parásitos acabam obstruindo. Esse daqui, compressiva, só mostrou a foto aqui do pulmão, não mostrou aqui do rim ou do fígado. A ação destrutiva, ele destrói a mucosa por ação de enzimas e proteasas D-cisteína, chamada EHCP5, certo? Essa EHCP5 aí acaba causando a ulceração da mucosa do intestino grosso aí. E quem tem essa propriedade é a entamoeba histolística, que é justamente essa ação aqui que está aqui nessa foto, né? Eu acho importante gravar esse nome aqui, proteasa de cisteína, e esse EHCP5 foi de sala de aula, ele que causa ulceração, e ele pode ser pedido por cita, né? Não sei o que é que causa aí a ação destrutiva aí dos parásitos. A gente pode citar aí proteasa de cisteína e enzimas aí, certo? Também acaba destruindo aí a mucosa aí, como tá aqui, né? Mucosa bucal. Então, tanto a mucosa intestinal quanto essa mucosa também bucal, certo? E essa aqui é a leishmania brasiliense, aí tem essa capacidade. Então, pode ser que ele coloque questão clínica relacionada a esses parásitos, né? É bom ficar ciente aí, viu? Então, a entamoeba histolítica destrói faz úlcera aí no intestino grosso. Leishmania brasiliense na parte bucal aí. Ascarilombricoides,
ação obstrutiva e alergizante também, ascarilombricoides aqui, colocou como exemplo, certo? Essa ação alergizante aí é por secreções aqui, né? Secreções ou excreções, né? Ao serem destruídas, elas ativam o sistema imunológico. E essas excreções, por exemplo, as fezes desses parásitos acabam funcionando aí como um alérgeno, certo? Causando aí bronquite, asma e exantemas. Então, as ascarilombricoides aí causam esse bronquite aqui, certo? Então, olha aí que ação alergizante, ascarilombricoide, ação obstrutiva, ascarilombricoide, né? Ação de enzimas aí destrutiva na parte do intestino grosso, entamoeba histolística, e na parte bucal aí, essa leishmania aí brasiliense, beleza? Compressiva aqui, ele não colocou aqui compressiva, certo? Mas eu creio que compressiva aí pode ser, é bom ver direitinho, mas eu vou dar uma pesquisada aqui, pode ser que seja a toxoplasmose aí, a gente vai falar sobre isso mais lá na frente, ou a própria extossomose, certo? Mecanismos patológicos. Lembrando que não tá aqui, ó, ele não citou, certo? Então eu não anotei aqui, ó, no meu resumo, certo? Ele não citou e depois tem que pesquisar. Os que ele citou eu acabei anotando, então tá aqui. A probabilidade de cair é muito grande. Mecanismos patológicos aí. Então a gente tem aí os produtos tóxicos, né? Que são enzimas histolíticas, proteasas e endotoxinas. Olha aqui também, ó, pode ser cair isso aqui. Histolítica, enzima histolítica, proteasa e endotoxina. Eu falei aqui agora aí de enzima e proteasa. Faltou só aí endotoxina, mas ele já cita aqui embaixo. Também causa lesão tissular mecânica, certo? Bloqueio de órgãos, atrofia por lesão, também migração através dos tecidos e também a parte imunopatológica aí, que é hipersensibilidade, autoimunidade e enteropatia. Então ele falou que os parásitos podem causar hipersensibilidade. Isso aí para mim é o que é mais importante também. E aqui na tabela do lado, eu vou dar um zoom aqui, ele vai falar aqui sobre quais causam que tipos de hipersensibilidade. Rapaz, ele pode cobrar tipo 1, a gente estudou, né? Que tem hipersensibilidade do tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Lembra lá? Tipo 1 intermediado por imunoglobulina E, tá aqui, ó. Imunoglobulina E, epa, ficou muito grande. Imunoglobulina E, né? Que é o IgE. Né? Hipersensibilidade do tipo 2 aí por anticorpos. E sensibilidade aí do tipo 3, que é pelo sistema de complemento, né, imunocomplexos, e é do tipo 4 aí por linfocito T. E aqui do lado diz quais são aqui, tá vendo? Os exemplos aqui. Eu acho que é importante esse aqui, ó. Os helmintos são por IgE, certo? Que são os vermes, certo? Ou gussanos aí, são por IgE, que é o do tipo 1. Esse paludismo aí que ele vai citar aqui, né? São os dois assuntos da prova, vai ser paludismo e toxoplasmose, que eu não tô nem vendo aqui. Tripanosoma. Não está aqui, mas esse aqui, paludismo aí, hipersensibilidade do tipo 3, é bom memorizar aí que pode ser que caia. E essa leishmania que é muito falada aí, e extossomose aqui, né, do tipo 4. Então, pelo menos gravar esse helminto, tipo 1, paludismo e extossomoses aí no tipo 3, e leishmania também, e extossomose também do tipo 4, certo? Mas se bem que pode causar tanto tipo 1 quanto tipo 4, né? Acaba repetindo aí. Então, eu daria o foco maior aqui para helmintos, paludismo e leishmania aqui, certo? Esses três aí é bom gravar aí. Agora vem aqui a questão do ciclo biológico. Então a gente tem aí, são fases da evolução do parásito até a sua fase adulta aí. Então a gente vai ter o ciclo direto ou monoxênico,
ou indireto, que é o heteroxênico, certo? Tá errado esse acento aqui. Vou apagar aqui, porque acho que no português é assim. Sem heteroxênico. Certo? Então a gente tem aqui ciclo direto ou monossênico aqui. É somente um hospedeiro, certo? Esse hospedeiro é o definitivo. A gente tem aqui Ascaris, Lombricoides e Giardia. E o indireto ou o hétero, né? Participa um hospedeiro intermediário. E este hospedeiro desenvolve até formas infectantes. E eu coloquei aqui como Deixa eu tirar isso aqui que tá errado também. Deixa eu colocar aqui. Eu vou botar com... assim. Certo? É esquistossomose. É esquistossomose. Certo? Então, são esses dois aí. Beleza? Então, ciclo biológico direto ou monoxênico é apenas um hospedeiro o definitivo, o nome já diz, né? Direto, mono. E o indireto, que é hétero, envolve aí um intermediário e o definitivo também, né? Então, ficar esperto aí. Beleza? Então, aqui, ó, é um exemplo aí de mono, onde o próprio homem, né, esse parásito aqui, o homem aí acaba liberando ele e ele mesmo acaba contaminando, né? Esse ciclo aí é só entre ele mesmo e o parásito. Já o indireto não, envolve aí hospedeiros intermediários, enfim, todo esse processo que a gente viu aqui, né? Acidental e paratênico aí também. Beleza? A parte morfológica, com relação à morfologia, a gente vai ver aí que a gente vai ter os dois principais aí, que são os helmintos, os protozoários, e os helmintos, que são os vermes. E esse protozoário é formado apenas por uma única célula, enquanto os helmintos ou vermes são formados aí por várias células, certo? E a gente vai falar mais aqui sobre protozoário aqui no próximo vídeo que eu vou gravar, e falar também sobre o ciclo aqui dos helmintos aqui também. Beleza? A princípio aí é só isso. O que eu acho de importante aqui para gravar aqui sobre isso aqui é justamente pegar essas partes aqui, essas nomenclaturas, né, do que é definitivo, do que é intermediário, do que é paratênico, do que é acidental, do que é um vetor biológico, do que é um vetor intermediário, dos tipos de infecção parasitária, os períodos pré-patente, patente e subpatente. Também a questão aí da ação dos parásitos, né, que são essas 4 ações que ele pode pedir como cita, e tentar agregar, né, obstrutiva e alergizante para Ascaris lumbricoides, histolítica aí para destrutiva, na parte bucal aí leishmania. E também tentar ver essa questão da hipersensibilidade aqui, né, para os helmintos do tipo 1, paludismo tipo 3 e leishmania aí pro tipo 4, certo? A princípio só isso. Definitivo, eu acho direto ou indireto, o nome já diz, né, mono, hétero, isso aí eu não creio que caia não. Mas aí a gente vai vir agora para protozoários e helmintos aí, que são as partes morfológicas, certo? Compostos por uma célula só, que são os protozoários, e compostos por muitas células aí, que são esses helmintos aí, que são considerados como animais invertebrados. Eu vou deixar um vídeo só para fazer sobre os dois aí. Beleza? Depois pausa o vídeo aí, vai tentando memorizar aí essas nomenclaturas para ficar mais fácil aí. Tamo junto.